Oi para você aí de casa, oi para você também. Tudo bem, Leite? Tudo bem, Suzane. O Revista Novo Tempo está começando e a gente sempre fica muito feliz de estar aqui com vocês para trazermos as boas notícias. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência aqui na Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Então vamos aos destaques de hoje. Reforma Protestante completa 500 anos e o Revista começa nova série. Educação. Tem aula em campo, inauguração de colégio e congresso de arqueologia. E ainda, a revista estreia a série com os mais novos cantores da gravadora Novo Tempo. Uau, programa interessante hoje, né, Leite? Pois é, tem 2 novas séries e, é claro, a participação dos nossos colaboradores de todo o Brasil compartilhando o que a Igreja Adventista tem feito. Então, você aí de casa não saia daí, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está no ar. Nessa semana, a Novo Tempo exibiu um documentário especial sobre os 500 anos da Reforma, né, Leite? Uma produção feita em 6 países e pelo jornalismo da Novo Tempo. E o Revista traz a partir de hoje um conteúdo inédito que é parte desse mesmo projeto. Nós vamos mostrar como algumas áreas da sociedade mudaram com a Reforma Protestante. E neste primeiro capítulo, o jornalista Bruno Elmano fala sobre o tema motivador da Reforma, a fé. O justo viverá pela fé. A frase que inspirou Martinho Lutero na criação de um novo conceito teológico tem origem na Carta de Paulo aos Romanos e influencia milhões de cristãos, especialmente desde o século XVI. Há 500 anos, Martinho Lutero apresentava ao mundo as teses que contestavam a salvação por obras humanas. Ele estava inconformado pela cobrança de dinheiro em troca de perdão divino pela igreja da qual fazia parte. Um perdão que vinha com um certificado e até mesmo data de validade. O fato já tinha incomodado Lutero 6 anos antes de apresentar as teses, em visita dele a Roma, quando se juntou a fiéis para subir a escada santa ajoelhado. Foi ali que ele teve a iluminação de que aquele ato não fazia sentido na busca de intercessão pela alma de um parente já falecido. Nos tempos de Lutero, a melhor forma de salvação era se tornar um monge ou uma freira, porque quanto mais isolado você ficava do mundo, mais consagrado você se tornava. Essa era a forma aceitável. Então Lutero vem e diz que não é assim que funciona. A salvação está disponível para todos. Um exemplo concreto é o que Martinho Lutero e aqueles que estavam com ele queriam dar ênfase, que você não serve a Deus só por estar na igreja, sendo um monge, um sacerdote ou um pastor. Mas você serve a Deus em qualquer coisa que você faça para viver. Ao mesmo tempo que deixa de ficar restrita ao ambiente da igreja separadamente e se espalha para as ações cotidianas em qualquer lugar, a fé assume um caráter mais pessoal após o movimento de reforma. Esta obra de arte se chama Transição e ela aborda o caminho do cristianismo desde o catolicismo até o protestantismo. A metáfora que o artista escolheu é de que as barras horizontais representam um momento principal da Igreja Católica, quando o homem precisa de um intermediário para alcançar Deus. Já no caminho para o protestantismo, as barras mudam e ficam verticais, porque aí o homem passa a ter a condição ideal de falar diretamente com Deus. Quando Lutero disse, você tem sua convicção pessoal com Cristo, é tão importante. E significa que você tem uma relação pessoal com Jesus Cristo. E ele disse que a relação pessoal que ele tinha é o fundamento de por que estamos juntos na igreja, porque eu sou salvo por Cristo.
Nós não somos associados por um tipo de tradição de que, ao nos juntarmos, estamos alcançando algo juntos. É sua relação pessoal com Cristo. Ele não tinha orações memorizadas, exceto pelo Pai Nosso. Por exemplo, a Igreja Católica tem um número significativo de orações que você memoriza o tempo todo. Você não tem que usar suas próprias palavras. Isso é um outro tipo de cristianismo. Na visão protestante, somente com acesso direto à Bíblia é possível desenvolver essa relação pessoal com Deus. Por isso, a tradução das Escrituras Sagradas se tornou possivelmente o ato mais importante da Reforma Protestante. As pessoas estavam diante de algo novo para elas. Elas agora estavam escutando as palavras de Jesus diretamente, não através de uma outra pessoa. E isso foi o que fez a diferença. Isso que promoveu a reforma. A Bíblia se tornou o ponto central. O que aconteceu com a fé protestante é que a pregação da palavra se tornou a parte central do culto, da adoração, enquanto antes a missa ou a Eucaristia era a parte central da adoração, mas agora o sermão se tornou um ponto central para a experiência do culto. Justamente pelo caráter pessoal, a liberdade ganhou espaço entre os protestantes, o que nem sempre se reverte nas melhores escolhas em relação ao que é ensinado na igreja. Tenho notado que em algumas igrejas, no momento de leitura, eles talvez leiam um verso, e isso é todo o momento de ler as Escrituras. Eu sigo a prática de que quando eu falo com uma congregação, nós geralmente lemos uma longa passagem do Novo Testamento e na mesma manhã uma longa passagem do Velho Testamento. Porque nós temos a Bíblia hoje, está disponível para nós, e também porque sabemos que as pessoas estão lendo menos a Bíblia. Então eu trabalho assumindo que algumas das pessoas que estão indo para a igreja, o único momento em que vão ouvir a palavra de Deus é quando nós lemos no culto. Então quanto mais nós lermos, melhor. E hoje talvez a Igreja Católica tenha mais influência porque te diz o que você tem que fazer, o que tem que pregar, como tem que orar. Esse não é o mesmo entendimento que têm os protestantes. E eu apelo aos pregadores, meus colegas, quando vocês pregarem, não preguem sobre a palavra de Deus, preguem a palavra de Deus. Tem uma grande diferença. E essa foi só a primeira parte de uma série de 4 reportagens especiais que o Revista Novo Tempo vai exibir com a temática da Reforma Protestante. E na semana que vem nós vamos falar sobre educação. Bom, o assunto agora é informação e cuidado. Em Manaus, uma feira de saúde realizada pelos universitários adventistas chamou a atenção e atendeu clientes e lojistas de um shopping na zona leste da cidade. Muitos trocaram uma tarde de passeio por exames gratuitos e orientações de como ter um estilo de vida mais saudável. A Luciana Santana mostra pra gente agora como é que foi. Marcos Vinícius estava passeando no shopping da zona leste de Manaus quando foi surpreendido com uma feira de saúde realizada pelos jovens universitários adventistas. O estudante trocou a tarde de passeio por alguns exames e instruções de como ter uma vida mais saudável. Eu aprendi que o sol pode trazer benefícios muito bons à saúde, como até a melhora do sono, que é uma coisa muito importante. Eu achei muito boa essa iniciativa porque ela não atrai somente o público para o shopping, também atrai as pessoas a correr atrás de uma boa alimentação, uma boa saúde. Por aqui, durante a ação, foram disponibilizados diversos serviços de saúde gratuitos. Me indicaram a triagem, da triagem aferir pressão e fui passando em todos os setores para te orientar. Eu gostei. A gente tem as 8 estações, que essas 8 estações elas já são da feira de saúde, mas a gente tem dentro de cada uma delas aferição de pressão, testes de glicemia, a idade biológica, dicas de exercício físico. A feira também foi uma oportunidade de fazer com que os estudantes universitários colocassem em prática o aprendizado adquirido em sala de aula. Colocar assim, todo o tempo de estudo, de recursos que eu estou pondo na faculdade, né? Está compensando, né? Além e ainda ajudando a comunidade. E os habitantes de Manaus têm a oportunidade de vir à feira de saúde e aprender muita coisa, como ter um estilo de vida bem melhor, uma qualidade de vida bem melhor.
E quando a gente fala sobre aprendizado, sabe que existe alguns conteúdos que são mais complexos para o aluno aprender, porque fogem da realidade do dia a dia, né? E pensando em tornar a aula de logística portuária um conteúdo mais prático, o UNASP Campus Hortolândia levou os estudantes do curso de administração para uma visita técnica ao Porto de Santos, em São Paulo. No quarto semestre, uma das matérias de logística estuda o transporte marítimo, com aulas de exportação e importação, atracação, carregamento de navio, infraestrutura portuária, acessos, dragagens, berços, regulamentação e burocracia portuária. Agora imagina todo esse conteúdo na prática. Foi por isso que o curso de administração do UNASP Campus Hortolândia trouxe os alunos para o Porto de Santos para entender essa logística. Uma coisa é você mostrar isso na sala de aula, outra coisa é eles viverem isso, eles estão vivenciando isso. E eles têm curiosidade. Lá eu ensino, aqui eles perguntam, é muito diferente. O professor falou bastante sobre os cargueiros na sala de aula quando ele estava apresentando a aula de logística. E aqui a gente consegue ver na prática, porque na sala de aula a gente usa somente a imaginação, a gente não consegue entender muito bem como é que realmente acontece. Isso é muito legal, abre muito a nossa mente para a gente aprender bem. A aula não só ilustra o conteúdo, como mostra a realidade do transporte marítimo no Brasil, suas debilidades e possibilidades de crescimento. O Brasil, predominantemente, ele exporta grãos. E esses grãos, eles se encarecem no transporte. E depois os navios ficam esperando, encarece mais ainda. Então, tudo isso dentro da logística é muito importante para que o aluno veja isso de perto. Esses equipamentos, veja o porquê do custo do Brasil. Então, por exemplo, aqui no Porto de Santos, o aluno consolida conhecimentos em várias áreas, como produção, materiais, logística, comércio internacional, a própria gestão aeroportuária, né? Então isso é muito importante para que ele possa, de alguma forma, ter uma formação mais preparada para o mercado. Fábio, que já é formado e está cursando o MBA de Gestão Estratégica oferecido pelo UNASP Hortolândia, também resolveu participar desta visita técnica e ficou impressionado com a estrutura do porto. O tamanho impressiona, realmente é algo que a gente não tem noção, então lá de fora a gente não tem a noção do que tem por trás de toda essa logística, né? Vindo aqui a gente consegue ter essa visão real do que é. Uma aula que excede as 4 paredes de uma sala de aula e aproxima mais o estudante do mercado de trabalho. Legal, né, Leite? Muito boa a iniciativa e assim fica mais fácil a gente entender o conteúdo que é ensinado dentro da sala de aula. É uma maneira interessante de aprender mesmo. Bom, e agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta continuamos falando sobre educação. Até já!